Estamos aqui no primeiro episódio do Falar Todos Falam, um papo com quem faz. Ingrid Cordeiro, que vos fala. Não posso deixar de começar esse projeto, essa ideia, né, de agradecer as pessoas envolvidas. Enfim, Nero. Quero agradecer bastante o Nero, um colega meu de Fortaleza, fotógrafo, né, que aqui não tem nada dele, mas quando eu tive esse estalo, foi a pessoa que eu recorri e ele, né, me deu aí, Ingrid, faz assim um equipamento sensacional, né, uma pequena grande ajuda. Rodrigo Damasceno, meu primo que está aqui no audiovisual, um profissional foda da área aí da nossa região. É um cara que eu falei da ideia, né, tava ali com a ideia incubada, falei com ele. E aí, vamos fazer? Ele, vamos, aquele negócio, né? Marca aí, manda aí a data e tal. E botei ali uns equipamentos, uns fios. E o Rodrigo, se você quiser alguma coisa com ele, meu amigo, basta você botar uns equipamentozinhos, uns negócios que tocam, uns pandeiros, que pegou, fisgou, cara. Super agradecimento. E ao Miqueias, né, da Iluminar Filmes, que é um profissional aí da região, né? Super solícito. A gente marcou, o Rodrigo conectou logo o Miqueias. Ingrid, tem que ser o Miqueias. E a gente foi buscá-lo. E de noite ele top total. Tem agenda, o cara com a agenda super lotada, mas está aqui dando uma força para esse negócio acontecer. É osso, viu? Eu que tive a ideia de começar com uma webcamzinha, vi que não é nada possível. E dessa história não tem nada de novo, né? Nessa história o podcast está explodindo no Brasil. Aí a gente tem vários grandes canais, não tem nada de novo. Mas quando a gente regionaliza, eu acho que o negócio fica top. E a ideia mesmo partiu, não foi do formato do podcast, seja como for, mas foi durante a pandemia, né? Várias ideias, vários estalos surgiram aí durante esse período. E pensei, né? Cara, tem tanta gente indo e tanta gente ainda para conhecer, tantas histórias, tantas pessoas que fazem coisas que movimentam a comunidade, seja regional, seja global. E tem tantas pessoas que eu gostaria, né, de ter entendido mais como foi que ela fez aquilo, né, qual foi o insight por detrás daquilo, ou mesmo a sua história. E eu tenho muito exemplo, lembrando aqui, do Espanta. Ele é um cara do entretenimento, né, um cara do humor local. Mas, cara, imagine a gente sem aquele DVD do Espanta. Né? Assim, quem assistiu, quem brincou, quem é cearense, imagina a gente sem aquela memória daquele cara, né? E aí, recentemente, também a gente teve a Marília, né, que se foi, mas que deixou aí. Imagina se a gente não tivesse esse material. E aí eu encaixo nos dias de hoje, né? A gente tem tanta gente massa perto da gente. E tem toda a tecnologia do mundo, né? Aqui, ó, tem câmera, tem uma galera foda perto da gente. E a gente não registrar, a gente não documentar isso. Fora que a inspiração para a galera que está aqui, né? A pessoa que está aqui com a gente já é inspiração. Ela não precisa... Tem uma música do Zezé que ela me inspirou muito nesse sentido, quando eu estava buscando um nome e tal. Infelizmente, não pude utilizar nada nesse sentido, que é Eu Quero Flores em Vida, né? Então, acho que esse projeto ele vem muito para cumprir esse papel e, se eu puder ser uma facilitadora nisso tudo, vai ser muito bacana para mim. E para conectar com essa ideia, eu acho que, cara, não tem pessoa melhor para conectar essa ideia, para fechar, para abrir esse projeto com chave de ouro, que um cara que vem, né, que vem trazendo para a gente, que vem documentando. Recentemente lançou um livro, né, sobre a história da Paraipaba, mas que antes do livro, né, já tem toda uma história, já tem todo o interesse. É um cara que está ali, mais ou menos, é da minha geração, totalmente ali da minha geração, bem próximo, assim. Então, eu acho que ele conecta 100% com a nossa ideia. E esse cara é o Betinho da Helena. Prazer. Bem-vindo à minha casa, garoto. Obrigado, Ingrid, pelo convite, né? Me sinto honrado de ser o primeiro a participar do podcast Falar Todos Falam, né? Um papo com quem faz. E você falando aí, né? A ideia de você fazer isso parece muito comigo quando eu comecei a fazer, mexer com o Instagram, que eu nem pensava em fazer livro, já tinha muita coisa arquivada, já tinha algumas informações, mas eu vejo assim que você já parte bem na frente, já tem uma ideia toda planejada, e eu espero muito que aqui onde eu estou hoje, muitos paraipabenses venham, participem, mostrem o que eles fizeram de diferente pela cidade, e assim, eu me sinto muito privilegiado de estar aqui. Afinal, estar aqui significa que deu certo, alguma coisa deu certo, alguma coisa que eu fiz deu certo, né? E eu me sinto muito prestigiado. Muito obrigado.
Total, e por você ser um colega, a gente é da mesma idade, eu estava até conversando com o Rodrigo antes, apesar da gente estar ali mais ou menos no mesmo círculo de idade, de amigos, né, Maírto, Júnior, e, enfim, todo mundo, a gente não foi tão próximo, né, não estudou, não fui sua aluna, enfim, tem toda uma história, e que eu acho que tem pontos interessantíssimos para a gente conversar, e eu queria, antes de começar, você que é um cara que fala muito da história da Paraipaba, né, da história dos outros, queria começar aí pela sua ótica do Betinho da Helena. Quem é o Betinho da Helena hoje? O Betinho da Helena é um jovem, né, nascido aqui em Paraipaba, estudante normal, foi para a universidade. Nunca pensei em ser professor, nunca imaginei ser professor. Na verdade, a minha primeira graduação, estudei na Senec, né, estudei no Ageu Romero, estudei no CIEP, estudei na Tia Zeunira, Centro Educacional Pequeno Príncipe. E eu fiz estatística. A minha primeira faculdade é de estatística. É, né? Verdade. Começamos 60, terminamos 5 alunos, né? Curso de estatística na Universidade Federal. Fui orador, não só do curso, mas do Centro de Ciência inteiro, lá na Concha Acústica. E aí depois, por acontecimentos, principalmente pela doença do papai adquiriu mal de Alzheimer, eu tive que voltar, e aí comecei a dar aula, tinha outros sonhos, outros anseios, outras vontades que não deram certo. Depois fiz faculdade de matemática, e depois fiz mestrado em matemática, e depois me apaixonei pela cidade, não pela cidade em si, mas pelas suas histórias, seu povo, né? E aí deu no que deu. Na verdade, eu só queria falar sobre minha cidade, era só isso. E aí acabou, né, virando e deu nisso super tudo, projeto. E hoje eu tava conversando com a minha mãe. Mãe, eu tô famoso na cidade, as pessoas me conhecem. Hoje na feira foi difícil chegar até o outro lado, né? Pois é, foi legal. Eu cheguei na churrascaria ali do Valmir, né? Umas pessoas levantaram para falar comigo. Eu disse, poxa, isso é gratificante, verdade. Né, É gratificante. E a gente fez aí, a gente vai falar aqui durante um evento fantástico, né? Tava conversando com o Miquel ali, que me ajudou. Fantástico na quinta-feira lá no CIEP, um momento inesquecível. E, cara, deixa eu te dizer uma coisa, uma memória que eu tenho, assim. Eu tenho poucas memórias, assim, físicas contigo, né? Tipo, mas eu tenho uma memória muito interessante que tem até... Que, na verdade, ela pertence a você e o Júnior Melo, né? Que são pessoas que estavam ali próximas, da mesma geração, vira e mexe, a gente se topava em alguma coisa, mas que vocês se tornaram professores. Né? Vocês, professores bem jovens, né? Tipo, e eu vejo muita molecada como referência, e na época, tipo, eu, né, pensando o que eu ia fazer da vida, aí eu lembrava muito do Betinho, esses caras já são professores, ou seja, eu estudo com eles, eu não sei se aconteceu isso, de vocês serem alunos e professores. Tipo, o Júnior ou o Josielson? O Júnior Melo, o Josielson, todos eles. O Júnior é funcionário do IFCE, né? Isso, hoje. Mas na época, né? Tipo, tinha esse negócio de... Ele chegou a dar umas aulazinhas. Acho que sim. Tipo assim, o cara estudava comigo e ele já era tipo tu, né? O cara eu fui aluno do Wilker. O Wilker, mais velho do que eu, pouca coisa. O Wilker começou a dar aula, o Wilker Moreira, né? Sim. Com 17, 16 anos, né? E hoje eu sou companheiro do Wilker, tô há 15 anos na instituição, que ele tá aí há 20. Total. Tá entendendo? Estatisticamente estamos quase igual em anos, né? Exatamente. Então, aí eu olhava muito assim, tipo, cara, eu tô estudando, tô quase estudando com o meu professor, né? Verdade, tipo assim, muito verdade. legal. E aí as conexões também que eu tenho com você muito, e que a cidade também tem, com certeza, é do Betinho jogador de futebol. Isso eu tenho muito, porque não sei se você lembra que a gente partia para os municipais, a Punharés. Punharés, era muito bom, né? Aquilo Total. ali. Pois é, inclusive foi o futebol que me botou o nome como Betinho da Helena, né? Uhum. Porque a gente... Tu chegou até a camisa aqui, Betinho da Helena? Não. Nesse tempo não tinha nome, não. Tinha o Eutaz Magazine, né? Beto Criações. E olhe lá, me agradeço. Aí, então, na verdade, tinha outro Betinho, né? Que jogava, nós éramos dois volantes. Sim. Aí o Betinho era filho do Papa Ova. Aí chamava Betinho Papa Ova. E eu era o Betinho da Helena. E esse Betinho vai ser o quê? O da Helena. Pois é, da Helena. Aí ficou o Betinho da Helena. E eu adoro ser chamado de Betinho da Helena, porque eu sinto a minha mãe homenageada, né? Total, né? É uma referência total. E nesse lance do futebol, tipo, eu lembro, assim, no meio, né? Eu jogava no feminino. Feminino tem toda uma saga, né? Pra futebol, assim, toda uma história. Na época que o Nairto, eu lembro demais do Nairto, que chegou pra mim... tá aqui, minha filha. Vamos comprar o seu tênis, tá? Baluarte do esporte, né? Era, né? Eu vou comprar. Aí ele me levava lá no Eutaz, aquele jeito dele, né? Ei, Ingrid, escolhe aí. Opa, pertinho, né?
escolhi um tênis aí. Aí escolhia, aí eu pegava um meião, ele, não, essa cor não, porque o terno que eu vou fazer e tal. E ele encomendava terno, né? Tinha que encomendar o famoso terno. E você era uma referência do futebol. Tipo, assim, a gente jogava, rapaz, o Betinho tem que ir, o Betinho tem que ir, o Betinho tem que ir. Eu ganhei bastante. Eu tava até conversando com o Neto, e o Neto me afirmou isso. O Emiliano, que teve time de futsal, me afirmou isso. Betinho, você é o cara que mais ganhou título aqui. Porque eu ganhei em 5 campeonatos de campo, futsal não tem nem conta. Futsal, na verdade, o time que eu tava era campeão naquele tempo. Era muito bom lá no Polo, no Figueiredo e tal. Mas foi uma época assim que eu tenho saudade. Não, Figueiredo, primeira quadra coberta da Paraipaba, pisozinho. A gente é acostumado com... Jogou na Gil Romero? Joguei. Perdeu quantos dedos? Quadra sem teto, com 2 metros de altura, caía lá embaixo. E o cimentozão grosso. E tinha diferença na quadra de Dona o nível, né? Do nível. Dona Tereza, naquele tempo era sensacional ali, né? Era, Total, assim, aquele é Gil Romero. A escolinha da vovó Yayá, né? Como é que chamava? Era o pré-escolar, né? Pré-escolar, não tinha infantil, não tinha alfabetização, era pré-escolar. Total. E no AGEU, assim, tipo, você foi professor do AGEU? Sou professor do AGEU desde 2009. E do CIEP também, né? Eu entrei no CIEP no dia 1º de agosto de 2007, primeiro. Entrei a convite do professor Itamar, saudoso professor Itamar. Substituí o Josielson, que foi meu professor. Aconteceu algo assim muito rápido, né? Tá na faculdade, chamou, vou dar aula hoje. Sim, é sempre assim. Aliás, eu sempre digo, a minha pior aula que eu dei na minha vida foi a primeira, não sei nem o que eu disse. Nem lembro. Tu lembra de tudo, mas o que eu disse nesse dia né? aí. E aí eu entrei no AGEU no dia 1º de agosto de 2009, a convite do professor Josielson, substituiu o Josielson lá e ele assumiu aqui a direção do AGEU, né, no lugar da dona Valdelice. E ele me chamou. Eu fui até a Valdelice. Pois é. E aí em 2014 eu fui aprovado no concurso do Estado, né? Professor do Estado. E aí fiquei como concursado. Mas entrei em 2009 como temporário. Passei 5 anos como professor temporário. E aí eu trabalho nos dois, 300 horas. 300 horas, legal. Manhã e noite AGEU, tarde CIEP. E tu foste aluno da Senec, né? Eu escutei muito Senec, né? Fui aluno da Senec. Isso aí eu não peguei. Tipo, a galera falava muito, não lembro não me recordo com precisão se, tipo, o Dudé era aluno do Senec. Dudé foi? Era, essa galera, que era a Josi, na verdade. Era uma geração um pouquinho antes aqui de mim, que era a Josi, que tinha muitas histórias da Senec, assim. É um lugar que eu escutava na infância e, pô... Pois é, a Senec também foi um lugar, assim, saudoso. Eu estudei 2 anos na Senec só apenas, 4ª e 5ª série. E na época... Era o seu Humberto já doente, deixou, e na época houve intrigas, inclusive teve um problema com o professor Itamar. Foi quando o Itamar saiu e foi pro CIEP, que só funcionava à noite. Sim. E aí ele começou a fundar, vamos dizer assim, o CIEP pela parte de manhã e tarde. E ele teve a ideia em 2000, sensacional, da piscina, porque aquilo ali era uma coisa... de outro mundo, né? Surreal. Centro gerencial, piscina do centro gerencial. Tipo, era um negócio que você... A ideia do Itamar de fazer a piscina, ela revolucionou, porque lá tinha uma piscina. Escola com piscina, né? Era estudar, negócio de estudar, quando eu falo da professor. piscina, Ingrid, também eu lembro de uma coisa muito interessante. Fala aí. Que o Átila, filho da dona Ivete, que é a dona, né? Uhum. Eu lembro de um dia que ele chegou pra ela, e o aluno perto, ele disse assim, mamãe, nós vamos inaugurar isso aqui com um pagode, dia de domingo. Ele faleceu 1 semana depois de acidente. Foi durante a construção. E eu não esqueço disso, né? Poxa. Marcando, né? Ele é irmão do Alberto, que o Alberto hoje está à frente da escola, né? Que marcante. Meu amigo Alberto. É verdade, marcante. Poxa, essa história da escola ter um negócio, né? Tipo, eu lembro demais. Pra mim, marcou o Francisco Figueiredo. Minha avó, Ingrid, vamos pro CIEP, vamos pro a tia Vanderly, diretora profissional lá do Flávio. Vamos pro Flávio. Não, vovó. Figueiredo. Mas Ingrid, tipo, não, vovó. Figueiredo, vovó. Mas minha filha, mas por que o Figueiredo? Não, colégio novo, é quadra. Escola modelo. Escola modelo chegando com quadra, é pra lá que eu vou. Muito bacana esse contexto, né? E eu também, como dou aula, tipo, vocês pra mim, né, eu lembro, chega muito na infância essa imagem que eu tenho de vocês. E aí, passando aí pelo Betinho do futebol, tu chegou a jogar Apunharé e ser campeão, alguma coisa? Vice? Foi para alguma final? A única vez que Paraipaba ganhou o campeonato de futsal de Apunharés, que é bastante disputado, masculino. Total. Na época era
Trairi, quem eram os timões da... Trairi, Irauçuba, o próprio Apunharés que trazia jogadores do Horizonte. Né? Nós disputamos a semifinal com o Apunharés só com jogadores do Horizonte, que era a principal equipe do Ceará. Nós ganhamos dele nos pênaltis, foi 0-0. E ganhamos na final de 4-1 de Irauçuba. Eu era o capitão da equipe, né? Nós fomos campeão. Foi a única vez que Paraipaba ganhou o futsal. O campo já ganhou 2 vezes, mas futsal foi uma única vez, a gente foi campeão, eu era o capitão. Eu fui vice lá. Menino, acho que foi o primeiro campo que Paraipaba participou. Eu fiquei marcada lá com uma goleira que chorava, porque eu fui, tipo, a mesma trajetória, só que perdi na final. Pois é, até hoje tenho amigos em Apunharés, sempre vou, toda Olimpíada eu vou, fico lá na casa dos meus amigos. Tenho muitos amigos mesmo lá, inclusive fui lá no final do ano participar de um jogo que eles fazem da amizade, né? 2 amigos ex-profissionais fizeram tal e montaram o time. A gente passou um dia lá, muito legal. Tenho muitos amigos lá. Legal, muito bacana. E bacana também essa conexão com as cidades, né? Cidades, por exemplo, quem mora em Fortaleza, tipo, essa relação com Caucaia, com Maracanã, ela é um pouco mais diferente. Aqui não, né? Tipo, você tem colegas na região e o teu próprio trabalho deve ter despertado nessa conexão com a galera, tipo assim, colateral nesse teu trabalho da busca da história. Não tem como falar da história da Paraipaba sem transbordar, né? A construção, a introdução do livro, né? Você vai ter a oportunidade de começar a sua leitura agora. A introdução do livro, na verdade, eu me preocupo com a formação dessa semicircunferência que tem Paracuru, São Gonçalo, Pentecoste, um pouco de Tururu, Itapoca, fechando Trairi, em torno do Oceano Atlântico, né? Sim. Então, Paraipaba, ela cresce enxertada de gente vindo dessa semicircunferência. Sim. Né? Então, a princípio, eu tinha que falar da formação de todas as capelas dessa região, porque é a igreja a responsável pela colonização, não tem outra situação. Governo e igreja se confundiam o tempo todo e ainda isso enfraqueceu mais, mas ainda tem uma forte, né? E eu fiz essa introdução e aí eu visitei todas as igrejas, paróquias da Ribeira do Curu, né? Sim. Eu andei demais, eu fiz uma loucura incrível. Loucura sensacional. Eu fiz uma loucura. Loucura sensacional, né? Eu fiz uma loucura. Eu estava dizendo no evento, né? Quem se predispõe a ler todos os livros do cartório, né? Cada um com 400 páginas, de 1906 até 1982, como eu li. Mas o livro do cartório, como assim? Os livros. Os registro? livros, os registros. De registro, nascimento, óbito. Nascimentos, óbitos e casamentos. Porque sabe que eu trabalhei no cartório foi tempo. Sei. Meu amigo, o livro 400 páginas. Somente um bichinho. Eu sei, eu passei 2 dias doente quando eu abri o primeiro de 1906, do primeiro casamento, né? Mas aqui? Aqui. Mas tu foi ainda... Quando tu começou essa tua jornada? Quando eu comecei, ela era ali perto da Gurita, né? Tava o Ageu Barroso como o gerente lá do cartório, cara, se né? tivesse pego ainda o cartório lá em casa, Pois né? Pois é. E aí, depois veio pra cá, o Verton Damasceno abriu as portas, a gente digitalizou algumas, a maioria eu digitalizei. Consegui ler em casa, de madrugada, no computador. Sim. Né? Foi algo, assim, bacana demais. Li mesmo, assim, ver os nomes lá, data de casamento. Né? Todas as atas da Câmara Municipal, né? Eu brinco até com os vereadores. Às vezes é chato você ouvir a leitura da ata anterior, que é uma obrigação da Câmara. Imagina o cara ler todas as atas como eu fiz, né? Todas. Li todos os livros de tombo de todas essas paróquias daqui, que é algo também... foram quase 10 anos fazendo isso. E aí, isso começa, diz assim, rapaz, que horas foi, que... Curiosidade, né? Tipo, que horas foi que tu acordei aqui de manhã? Rapaz, eu vou aqui ler todos os livros de tombo, acordei com essa vontade desgramada de ler. Me diz aí o dia que tu acordou e disse assim, rapaz, eu vontade de ler todos os livros do cara. Fala aí que dia foi aí. Às vezes eu disse assim, rapaz, eu tô doido pra descobrir isso também. Eu disse, como foi isso? Mas assim, hoje eu tenho certeza que isso começou quando eu era criança. Porque eu já... Tá entendendo? Sim. Mas assim, algo aconteceu mesmo na calçada de Otacílio Grande. Que eu vi, ele ficava contando a história, né? Sim. Meu vizinho, sim, né? Marido da dona Anice. E eu ficava olhando, tá? Ficava perguntando a ele. Aí eu comecei a anotar algumas coisas. E aí ele começou... Já pivete? Não, agora, já Sim. com 26 anos, 27. Uhum. Eu já tenho 36 anos. Comecei a anotar e ele começou a falar de Odemburgo Barroso Braga, que trabalhou com o papai, que sentava com cabeção, que não está entendendo. E eu disse, esse povo é importante, não tem nada sobre ele. Comecei a anotar
E comecei a escrever alguma coisa para mim, para ficar guardado para mim. Mas aí eu conheci um cara chamado Herculano de Assis Versosa e conheci o trabalho dele. Inclusive, ele prefaciou meu livro. Ex-auditor fiscal, promotor de justiça, aposentado, autor de livros da Ribeira do Curu. O cara participou do evento. E eu vendo o trabalho dele, profissional, fazia profissionalmente o que eu estava fazendo. Sim. E meio que aprendi com ele e comecei a ver que aquilo que eu fazia, para me passar para o público, eu tinha que dar credibilidade. Eu tinha que ter fontes bibliográficas, Sim. eu tinha que apresentar. E ainda mais um com o teu documento. histórico acadêmico, Sim. né? De concurseiro, mestrado e Exatamente. tal. E aí comecei a formar algo monográfico mesmo. Tá Sim. Introdução, nota, e comecei a pesquisar como eram os livros. Eu aprendi, eu não sou historiador formado. Eu sou um pesquisador, um curioso, Sim. um memorialista, alguém apaixonado por sua cidade. Incrivelmente apaixonado. Mas eu não sou historiador, eu não fiz história profissional. O que eu fiz foi só reunir registros. Tanto que em um livro, em nenhum momento eu cito minha opinião sobre nada ou ninguém. Eu só cito o que aconteceu. Total. Só relata os fatos, né? Só relata os Os fatos. registros que eu encontrei. E aí eu comecei a fazer isso e vi aí eu caí na besteira de dizer que ia fazer um livro. Aí quando eu passava nas esquinas... Agora eu disse. Como diz o espanhol, eu disse. Aí né? eu passava nas esquinas e o pessoal, e o livro? Quando é que sai? Aí um amigo meu lá Mas diz que se você se comprometer publicamente, o pessoal, né, fala do hoje tá pago, é porque parece, diz o coach, que se você se comprometer publicamente parece que o negócio tende a dar mais certo. Dá certo, né? Acho que cria dívida, né? Aí conheci um amigo meu de Itatira, né? Vandeir Torres, publicou o livro de Itatira. Vandeir tá paz, o pessoal me cobrava, e disse, é a mesma história. Mas ele publicou, vou publicar também. Na hora ele vai... Aí, beleza. Aí, um certo dia, fui lá no Padre Olavo. Padre, meu livro tá muito bom. Tem os seus relatos da cheia. Algo incrível que o senhor fez. O senhor escreveu diariamente o que aconteceu na cheia. Rapaz, me fale, interrompendo, me fale aí um ponto marcante dentro desses seus estudos, da cheia em específico. O principal momento da cheia, o principal momento da nossa história, o principal momento da Paraipaba, o principal momento do livro, algo que tem que ter monumento na cidade, algo que deve ser lembrado todo ano. A gente precisa urgentemente fazer algo, é a cheia. A cheia. É quando, no dia 8 de abril, as águas... Você tem uma ideia? O Padre Olavo chega de Fortaleza e naquele momento ali a igreja era crucial para uma localidade. Sim, começava totalmente ali, né? cristã, né? Tudo se fazia em torno da igreja. Ele chega e ele está anotado no livro de Tom. Ele diz, chego a Paraipaba. O ambiente era paradoxalmente, dolorosamente belo. Eu nunca me esqueci o que eu li. E ele escrevia muito bem, o Padre Olavo. Sim. O Padre Olavo escrevia de uma maneira sensacional. Então, todos os escritos dele. Paradoxalmente, dolorosamente belo. Ou seja, era muito bonito de se ver tanta água, mas doía ver Paraipaba destruída, né? Então, se você pegar no livro, a partir dali, chegando no fim da primeira parte, o livro está dividido em duas partes, né? Página 250, mais ou menos, tem umas imagens, eu não tenho certeza, mas aí acaba a primeira parte. E aí, os relatos dele, essa aí acaba, você está olhando agora, começa a segunda parte, exatamente. Aí antes tem as fotos. Você pega desde o momento da cheia, né? Essas fotos que você está paginando agora, elas são as fotos que o Padre Olavo negou a você, que você me disse que já tinha procurado a ele, e negou a mim, muitas vezes. Só que ele ficou doente, né? Sim. E aí, 2 meses antes, ele manda me chamar e me nomeou herdeiro do seu maior tesouro, segundo ele disse naquele momento, Total. né? E aí faleceu agora dia 1º de fevereiro, né? Eu tive a oportunidade de ir ao seu velório, coloquei a bandeira da Paraipaba em cima do caixão e fiz ainda um discurso lá para muita gente importante presente. Poxa. Foi muito legal. Certamente um dos grandes personagens, um dos maiores que nós tivemos, certamente. E assim, e as fotos que você está vendo, elas provam os escritos, tá entendendo? Ela deu outra tonalidade ao livro, ela deu veracidade, ela provou, ela deu vida ao livro. Sem essas fotos, Sim. não tinha ficado maravilhosamente assim, destruído isso aí. E também uma coisa que eu sempre disse, né? O livro não teve profissionalismo. A única coisa profissional que tem aí é a diagramação e a capa, que estão, ao meu ver,
ficaram fantásticas. Tá belíssima a Sim. estética do livro. Total. Mas eu não tive um corretor profissional. Foi tudo, eu pedi a professores amigos que não têm ideia do que é E quem corretor. foi que chegou junto contigo? Muita gente me ajudou. Financeiramente, se fala, né? Não, rapaz, coisas, por exemplo, o padre lá foi um Sim, essencial, mas né? eu tive muita gente. Por exemplo, Dona Naninha, eu tive muita conversa com ela. Padre Pascoal, eu tive muita conversa com ele. José Gutenberg, muita gente boa. Financeiramente também algumas pessoas me ajudaram quando eu fui diagramar, né? Porque tá uma diagramação profissional mesmo. Meu amigo Rafael Oliveira, diagramador da Unifor, né? Departamento de impressão da Unifor, me ajudou. E aí eu consegui pagar ele. Tinha mês que eu mandava parar. Rafael, tu para aí que eu não tenho dinheiro não. Para aqui. Aí demorava, né? E aí quando ele fez, eu percebi alguns erros. Eu tinha um cacuete de escrita, É. né? Eu achava aquilo legal demais. Aí o professor disse, Alberto, você pode até escrever um cacuete, não tem nenhum problema. Mas certo não tá não. Tanto é que eu corrigi alguns, outros eu deixei. Mas assim, até lendo agora eu encontro alguns erros. O que é normal, porque eu falando com o meu amigo... Mais que normal, não. É mais que normal. Eu liguei para Ayrton de Farias, hoje é o principal historiador do Ceará. Sim. Né? Autor do livro História do Ceará, está na 4ª edição. Ele foi meu professor. Eu disse, Ayrton, estou lançando um livro aqui, macho. Eu li aqui depois de impresso. Já encontrei 6 erros. Aí ele disse assim, deixa eu te contar um segredo. Quando a negada ler, vai encontrar mais. Mais um 200. Eu estou na minha 4ª edição, pô, ainda tem erro. Né? Total. Então, mas assim, o legado do livro, apesar desses pequenos... Começou, tu falou 10 anos? Assim, Vamos- desse dia que tu se comprometeu com... Rapaz, vai começar há 10 anos. Começou há 10 anos. Hoje, né, o pessoal na rua, e o livro? Teve mais ou menos quanto tempo aqui? Uns 3 E anos. quanto tempo de vida aqui? Uns 3 anos, uns 3 Que anos. tu- Foi menos. Agora, juntar coisa foi antes. Mas eu juntava não para fazer livro. Sim, porque eu já vinha observando, né? Já vinha te acompanhando, justamente porque eu enxerguei, né, a similaridade. Aí eu, Instagram, eu disse, Betinho, eu vi que você começou postando uma foto sua, né, assim, no meio, tipo, nas A calçadas. primeira publicação que eu fiz... Nas calçadas, eu vi Interessante. você a primeira publicação que eu fiz, eu vinha caminhando. Qual é, Betinho? Fala aí pra câmera o teu arroba, só pra... Meu arroba é História de Paraipaba. Assim, Na verdade, repete que eu tive dificuldade. era Paraipaba Antiga. Sim. E aí eu conversando com um amigo, disse, Betinho, tu vai lançar o livro, Aí tu já... muda pra História de Paraipaba, muda a capa, joga aí, já tem 6 mil seguidores. Pô, e ontem nós passamos de 7 mil seguidores, nenhum comprado. Né? Nem Olha pra dizer, nenhum. Nem o- Nunca fiz propaganda, publicação o marketing de publicações para elevar, né? Sim, Para chegar até mais pessoas, mas nunca comprei um seguidor. que é os anúncios, né? 7 mil seguidores oficiais comentando e curtindo. Interagindo. E Interagindo. assim, eu vejo que quando você posta, todo mundo, né? E assim, E manda foto. Exatamente. E o pessoal manda para publicar, né? Sim. Legal. Agora não. Eu tô mais focado no livro, né? Tô fazendo a Sim. propaganda do livro, tal. E retornando o que eu ia dizendo, em 2018 eu ia descendo, fui caminhar na praça, 5 horas da manhã. Aí eu ia descendo na rua Luiz Braga. Aí de repente assim, poxa, aqui morava a Dona Duquesa. Eu tirei muita cajarana daqui, né? Sim. Aí eu olhei pro lado, lembrei da casa do Cabeção. Aí lembrei de seu Ananias. Comprei, meu amigo. Falar dessa cajarana, dita cajarana tá ali. Eu tô sem ainda me esquematizando onde é que bota essa cajarana, porque eu ia lá pra Dona Duquesa tirar a Pois é. cajarana. Eu disse, não, meu amigo. E você não vê mais, né? Muito difícil. Eu compro na feira, tem uma mulherzinha que Mas, tipo vende. assim, o pé, né? Não, o pé é Justamente. difícil. Aí vinha subindo meu tio Agenor Barbosa, né? Afamado Croinha. Sim. Ele vinha subindo. Aí disse, Croinha, tira uma foto aqui minha no meio da rua. Não tem ninguém, pô, na rua. Pronto. Eu Tá entendendo? disse diferenciado esse cara aqui. Aí vinha subindo. Aí eu fiquei no meio da rua de tênis, na caminhada, e tirei a foto. Aí eu olhando Era meio de banda, né? Assim. Era. Aí eu olhando a foto, aí eu comecei. Isso tá Contando a historiazinha. tá no meu livro, essa crônica, né? A rua começa no estábulo de José Gutenberg, Também. conhecido Zé do Rague. E comecei a descrever todos os personagens, passando pela casa do meu amigo Bahia, pai do Rodrigo, todo mundo, até chegar. E até a Jéssica tá ali, eu vou pedir permissão. E aí chegamos no sinal da Maria Moreira, atravessando e chegar no Zé. Que não é qualquer Zé, é no Zé da Creuza. Não sei se ela lembra disso. Tá no texto. E aí chego no estádio, né? Que antes era Campo do Betão. E descrevi todos os moradores, meu amigo. Isso aí foi
vi demais. Foi, vi aí demais, muita vi gente, eu demais. quero da minha rua, eu quero da minha rua. Isso aí foi a primeira postagem. Aí depois eu comecei a visitar coisa e interessante, quando eu comecei a visitar as pessoas, eu escutei muito lavar o doido, que gosta de véi. Era, lavar o doido, era. É mesmo? Escutei muito. Lavar o doido, que começa de véi, né? Por isso que às vezes a gente fica Sim. até feliz, né? Eu considero aquele evento de quinta-feira o final do filme, assim, sabe? Porque deu certo. Oxe, ali é um capítulo do filme, É, cara. verdade. Essa história com certeza vai ter. Inclusive, teve uns representantes de uma empresa lá, não lembro agora, parceiro do Alberto, empresa de açaí, que me propuseram um documentário. Patrocinar um documentário sobre a cheia de 50 minutos. E aí a gente tá pensando até nesse projeto. E assim, né, rapaz, eu olhando, né? Eu Ingrid aqui olhando para esse livro, rapaz, não sei nem para onde é que começa. Será que é a capa que começa, né? Aí, diz aí, qual foi o maior desafio aqui desse negócio? Tipo assim, O maior desafio foi a parte final. A parte de coleta de informações foi super prazerosa. eu acho que o áudio. Voltou aqui? A parte de coleta foi super prazerosa, né? Foi super prazerosa. Agora, a parte difícil foi... A parte difícil foi a parte de pagar o final, a impressão, né? A diagramação. Isso foi muito difícil. Traga um... Pode trazer, Jéssica, traga um lencinho aqui pro Betinho. Na luz, né? Acaba. Traga. Pode trazer. Tá contigo aí. Tá comigo, né? E só enquanto o Betinho tá aqui, né, dando o famoso grau, rapaz, eu olho para um negócio desse aqui, tipo, eu trabalho com digital, né, Betinho? Trabalho com anúncio online, enfim, trabalhei com internet, né? A gente não explica muito, a pessoa não sabe muito dizer, a pessoa trabalha com internet. Pronto, sou eu. E eu olho para um negócio físico desse aqui, rapaz, eu tiro pelo esse próprio podcast aqui, mano. Os meninos chegaram aqui 8 horas da manhã. Ele disse, não, e a gente chega 10 horas. Foi a primeira vez que eu vi um prestador de serviço dizer que chega a 10, chegou 8. Chegou 2 horas antes. Pois é, e você falando aí de onde começar a ler, né, eu não sugiro ler ele como um romance, do começo ao fim. Isso é um livro de consulta. É pra você ler o que você quiser, a qualquer momento. Né? Você lê o que você quiser, a qualquer momento, a qualquer hora, entendeu? É um livro de consulta, é um livro de 500 páginas, 515 páginas, né? E a parte mais difícil, complementando o que eu havia falado, não foi a de pesquisa. A pesquisa foi super prazerosa, né? Foi uma aventura, foi uma viagem. Mas Tu foi pra onde? Fala aí teu roteiro assim, mais ou menos. Eu passei em todas as cidades da Ribeira do Curu, de Itatira até o Oceano Atlântico, né? Eu fui ao Rio Grande do Norte saber de onde veio a família Paiva. Eu viajei muito canto. Fortaleza, nem se fala quantas vezes eu fui ao Instituto do Ceará. Eu nem sabia dessa história Quanguaretama. Tinha um engenho Quanguaretama, antiga cidade de Vila Flor, né? Sim. Rio Grande do Norte. Conheci lá o professor Francisco Galvão e um entusiasta também da história, assim como eu, né? E muito interessante. Agora, a parte final foi difícil, né? Eu mandei imprimir 500 cópias. Quando você diz final é o quê? A parte final é parte de sair do Word, eu não sabia nem o que estava fazendo. Se eu soubesse, eu tinha escrito no Google Doc logo, porque é um sistema correcional fantástico. Sim. Né? Ele reconhece uma palavra que foi escrita uma vez lá na China, ele reconhece aqui, tá entendendo? É interligado à internet, obviamente. O Word, o sistema... E tu começou escrevendo no papel? No Word. Word Doc, né? Sim. E eu depois eu descobri o Google Doc. Entendi. Tu começou no Word software, simples, no aplicativo desktop. Isso. Aí depois é que levou E pro aí, online. hoje o pessoal escreve Google Doc, porque já vai corrigindo, já vai... Eu nem tenho Word. Pois é, eu comecei, era o que eu sabia. Pô. Total. Eu lembrei até do tempo de faculdade, primeiro dia de aula. O professor disse, me passem um e-mail aí nessa lista que a gente vai enviar atividade para eu. Olhei, coloca do lado e disse que diabo é e-mail. É de comer isso aí, é uma merenda que vai passar aqui. Alexandre, ele diabo é e-mail. Tua turma na Paraipaba, quem era? Tua turma, na Paraipaba, no interior, geralmente a gente tem aquela turminha que vai, né? Primeiro ano, segundo, todo mundo junto. Tu foi assim também? Sim, eu estudei com o Vinícius, ali, filho do Cleto. Eu estudei com o Erison, fotógrafo, né? A gente estudou no Senec, foi pro CIEP. Ariadna, Graziele, Arielle, turma boa, Ariadna do Centro, né?
Pois é, então, aí depois eu fui procurar o diagramador, né? Caríssimo, trabalho de diagramador profissional. E depois as impressões, imprimir fiado para pagar com apurado. Falta um pouquinho para pagar a conta. Coisa de Pagar louco. na apurada é ótimo, Coisa de louco, viu? coisa de louco. Fiz umas pré-vendas, aí ajudou, né? Total, Mas cara. aí tá aí, deu certo aí. Tá dando certo, a repercussão tá sendo ótima na cidade. Tô Tu até tá aproveitando o tu tá momento. naquele êxtase, né? Que tu Tô. sai na rua, pensa, bate... É verdade. Não pedindo pra bater foto? Então, muito bom. Hoje eu encontrei a prefeita na feira, pediu pra tirar foto comigo, pô. Tá, gera mídia, o Betinho tá. Pois, É. olha, conectando com isso aí que você tá falando, foi uma coisa como, quando é passe... é a história, né? Às vezes a gente duvida, quando é passe... Rapaz, é como eu lhe disse, tipo, eu sabia que tava em curso, mas como eu tô dividindo a vida com Fortaleza, tipo, eu ainda não centro a cabeça muito aqui no local, e acabo sem saber se você de fato tava entregue. Quando eu pensei, né, que eu conectei a ideia com o Rodrigo, rapaz, vamos dar o Betinho, aí o Rodrigo, ele tá lançando o livro. Eu, não acredito não. É ele, tem que ser ele. E, Betinho, depois desse... Tá no momento... A gente tem essa mania, né? O ser humano nunca chega no fim, né? Aquele negócio de tá sempre... E aí? E depois, né? Agora, nesse momento, tá curtindo. Pois Total. eu penso que um livro, ele deve ter, um livro como esse, conversando com alguns amigos que fizeram também, se encontra sempre, pessoas que fizeram as mesmas loucuras nas cidades vizinhas, que um livro como esse, ele tem uma durabilidade, vamos dizer assim, de Quando leitura. tu viajava só ou... A maioria das vezes eu ia com o meu amigo Marcos Eduardo, Dudu. Inclusive, me ajudou bastante. Meu ex-aluno do CIEP, que hoje faz economia na Universidade Federal. Interessado também ao assunto. Legal. Trabalha na prefeitura. E assim, um livro como esse, ele tem durabilidade de 15, 20 anos. Ficar ali, né? Geralmente, quem faz um livro desse, lança a segunda edição depois de 15 anos para corrigir possíveis equívocos, atualizar a história contemporânea, né? Por exemplo, as eleições que vão surgindo, fatos interessantes para que haja novos registros. E também aquilo que a gente não teve competência suficiente para encontrar, histórias que podem fazer tomar outros rumos. E, rapaz, o que vai outros explodir, pensamentos, né? né? Não? Depois que isso chega, né? Tipo, na mesa, a pessoa vai... Pô, a minha história pode complementar essa... Hoje mesmo eu encontrei uma coisa que eu não tinha colocado nele, que tinha que estar no livro, né? Mas assim, o que mais eu fico feliz, Ingrid, eu estava conversando com mamãe hoje, né? Há 6 anos atrás, eu postava uma coisa sobre a aniversário de Paraipaba, 5 de fevereiro, né? Era 2 curtidas. Eu não via ninguém falar sobre o aniversário de Paraipaba, né? Era um evento da prefeitura com a festa, mas a população em si, os comerciantes não abraçavam a ideia. A prefeitura fazia e tal. E aí, hoje não. O último 5 de fevereiro, quase todos os comerciantes postaram. Quase todo mundo começou a ver essas datas com um diferencial, que é importante. E eu tenho uma felicidade imensa de ter, tá entendendo? Ter participado disso, eu ter influenciado isso. E a tua família, Betinho? Tipo, eu fico imaginando a tua família, né? Tipo assim, porque esse é o tipo de assunto que ela, em geral, ela tá na mesa dos mais velhos, né? A história, e é natural, né? Tipo, quando você vai necessariamente conquistando o tempo, vencendo o tempo, você vai ficando, né? Você vai tendo bagagem. E como é que está na mesa da tua família, assim? A minha família é conhecida aqui como família Martins, né? Mas nós não temos Martins no sobrenome. Não tem! Na verdade, é o nome do meu avô. Martins Cavalcante da Costa, meu avô. O Martins é o nome, É né? o nome. Não É o nome. Mas chamo Zé do Martins. Né? Betão do Martins. Aí ficou Martins. Né? E, na verdade, só tem o meu tio Zé Martins vivo, minha mãe e minha tia Rita, né? Que é a mãe ali do Nenê Carneiro, né? Que é especialista, aliás, em política do Vale do Curu. Sim. E aí eles abraçaram a ideia, né? Me parabenizam bastante. Hoje mesmo eu estava conversando, minha avó vai fazer 99 anos, é viva, né? Ela não sabe nem que eu estou publicando um livro. Não. Mas eu mostrei a ela me deu parabéns, mas amanhã já esquece que ela está ficando já com a idade avançada, né? Agora minha mãe passou o evento todo chorando, né? De felicidade, mas também de tristeza, né? Nós perdemos. Quantas pessoas no evento? Acho que tinha umas 300 ali, não tinha, Miquel?
mais ou menos umas 300 pessoas. Para ouvir a história da Paraipaba, Pois né? E minha mãe também, um momento de tristeza, porque é paradoxal o momento nosso, né? Nós perdemos o meu irmão no dia 15 de janeiro, né? Deixar minha homenagem a ele. Também professor Alex, Professor Alex, né? E assim, mas faz parte e tal. Estava programado. E até pensei em cancelar o evento, cancelar tudo. Mas eu acho que ele queria mesmo que eu lançasse. E eu aproveito para homenagear ele. Né? Não será uma falta de respeito, pelo contrário, seria prazeroso para ele. Né? E ele brincava comigo, né? Ele dizia, meu irmão vai entrar na Academia Brasileira de Letras. Né? Ele brincava, né? Claro, ando longe, mas isso eu lembro sempre dele nesses momentos, é claro. É impossível não lembrar, né? Total. E aí tu falou, né? O momento mais difícil de consolidar, de fechar isso. Então hoje tu tá no momento de quê? De venda, né? A pré-venda passou. A gente manda imprimir 500 livros, né? Eu acho que ainda tem uns 80 lá em casa. Sim. Acabando, eu tenho que trabalhar para uma nova tiragem, né? E aí ver como é a questão financeira. Mas por enquanto eu tô começando a relaxar, porque os últimos dias foi de adrenalina. E o evento, tipo assim, rapaz, fazer um livro já é uma coisa. Fazer um evento também. Eu tava dizendo pra minha esposa, rapaz, eu consegui. Tu fez também uma live, né? Tu fez o evento, fez a live. O próprio Miqueias, né? Transmitiu pra gente através do nosso Instagram, História de Paraipaba. E foi muito legal, o retorno foi muito positivo, né? E assim, eu liguei pro professor Expedito Mesquita, né? Professor, a gente vai lançar o livro, eu preciso aqui da sua presença, né? O senhor precisa vir de Acaraú pra cá. Ele disse, meu filho, você vai lançar um livro. O seu livro, e ele já sabia, né? O seu livro, não um livro, ele falou. E eu convidei algumas pessoas e vai ser só para convidados, porque está em pandemia, pode ser que dá muito tempo. Meu filho, o livro não dá mais de 50 pessoas, não, o pessoal não se interessa, não. O pessoal não quer saber disso, não, Betinho. E ele falando, que a pessoa que fala do Tom, Betinho. E no dia eu vi, professor, deu mais de 50 pessoas. Deu um pouco mais, né? Talvez ali. Assim que ele chegou, eu disse, tem mais de 50 pessoas, né? Eu recepcionei ele, né? Assim, eu consegui parar a cidade, ali das principais famílias, reunir pessoas por causa de um livro. Isso é fantástico, tá entendendo? Total. Tá entendendo? E no contexto de hoje, Betinha. Exatamente. No contexto de hoje, que o tanto que a gente está precisando conversar, né? O quanto a gente está precisando retomar a conversa, né? Exatamente. Por causa de um livro, né? A gente... É algo que está rolando na cidade que é cultura. Não é um assassinato, não é nada. Tá entendendo? Em poucos momentos na história de toda a cidade, nós temos um momento tão agradável, né? Tá entendendo? Tão benéfico, cultura, né? As pessoas estão curtindo, muita gente me ligando. Parabéns pelo evento, foi sensacional. Parabéns, você está de parabéns. Como foi que você conseguiu reunir aquele povo ali? É isso, quando você olha pra cá, você diz, o cara conseguiu, né? Um cara que fazia post no Instagram, né? De uma foto numa rua, que fazia uma crônicazinha, o cara foi lá e consolidou o livro. E aí, ele disse, poxa, tu fez isso mesmo, esses caras vieram aqui, o Wagner Rolim, primeiro prefeito da cidade, veio de Fortaleza pra cá, me ligou no outro dia, disse, meu filho, não tem dinheiro que pague o que você fez por mim, porque eu vi grandes amigos. E eu pedi para ele se levantar, foi aplaudido de pé, né? Momento mágico do evento, Padre Davi se levanta lá no evento, você acompanhou a live, vocês acompanhou. Eu quero cantar. E aí, Paraipaba. Rapaz, aquele momento ali foi marcante, rapaz. Para quem viu isso ali também. Festa de outubro, Padre Davi. Rapaz, engraçado, eu chamando as pessoas lá no evento, aí disse, também sentado ali. Sim. Né? Nesse tom bem polido ali. Meu amigo, Padre Davi, ele levanta e faz assim, aquele jeitinho dele, tal. Empolgado, né? Podemos dizer que ele é uma pessoa empolgada. Cantou, rapaz, assim, um momento, eu tava conversando com uns amigos e assim, daqui a 20 anos vai ter outro evento daquele ali na Paraipaba. Foi sensacional. Eu olhava pra Lucinha, ela assim, chorando. A Lucinha do Bené. Lucinha do Bené, vendo a foto do seu pai. Eu olhava pro Cicrano e vendo, tá entendendo? José Gutenberg levantou. O primeiro prefeito, foi algo assim fantástico. Faltou alguns, por exemplo, o Carlos Henrique ligou, disse que não podia estar presente. Carlos Henrique, prefeito. Dimitri tinha uma reunião, ligou também. Joana também me avisou que não poderia vir. Mas assim, apesar de algumas pessoas não poderem comparecer, o que é compreensível, né, já era esperado, mas assim, nós reunimos muita gente que participou da história. Muita gente mesmo, todo mundo emocionado. E foi um dia... Eu queria que houvesse um dia para oficializar. Sim, existe o marco, o livro, né?
Tá feito o registro, eu tenho certeza, esse é o documento mais importante que nós temos da história da cidade até hoje. Aí tá o regimento, tá o decreto de... Tem todos os documentos. Você chega a comentar que o meu avô meu avô Afonso fez na época também um relato. Comentar? Como assim comentar? Eu usei o livro dele como fonte, como né? base, né? O resultado do plebiscito, para saber se a população queria ser ou não, só existe no livro do Afonso, eu não encontrei outro canto. Ele é a fonte, né? Inclusive, coloquei um texto, ele fez uma autobiografia no livro dele. Sim. Eu coloquei essa autobiografia aí. Né? Ele é o primeiro a historiar. Ele é o primeiro a historiar o município, é ele, né? Afonso Barroso Cordeiro. É o primeiro, tá aí registrado e não tem mais jeito. Né? Não tem volta. E uma pena que ele não conseguiu publicar oficialmente o livro dele. Mas é o nosso primeiro documento. Está registrado aí. Sim. Tem muita coisa do livro dele aí, né? Inclusive é interessante como ele fala do assassinato de Zé Ferreira Pinto de Carvalho, que é o gerador da maioria das famílias, né? Mas ele, claro, não tinha propriedade de ir atrás do fonte. Isso ali ele ouviu falar, de quem ouviu falar, tá aí, ele registra já e ele deu o norte também. E eu consegui informações super detalhadas de jornais, imperiais, de tudo, assim. O trabalho dele é fantástico, fantástico. E agora, buscar aí uma reimpressão, buscar uma reimpressão. Eu acho importantíssimo, né, a população ter acesso a esse material, físico, inclusive. Existe ele em digital? Ainda não. Até... Amazon, alguma coisa assim? Pois é, até estou pensando em fazer um EPUBzinho dele, tal, porque você tem que transformar para arquivo EPUB. Estou conversando com o Rafael, ele já está se programando para tentar fazer isso. Não é algo tão simples, porque mexe muito na estrutura. Você tem que fazer um trabalhozinho braçal de designer, né? Ah, entendi. É estrutural, não é só pegou Não é um PDF. Aquilo que a gente lê na e-mail não é um PDF. Entendi. Ele chama-se arquivo EPUB. Quando você tira do PDF para o EPUB, ele muda toda a estrutura. Por exemplo, a página fica lá no meio, enfim, Sim. muda tudo. Você tem que adequar a leitura, Isso. né? Na verdade, a estrutura. Porque ali não é um PDF, né? Não é um PDF. Entendi, mas Mas tá eu pretendo. Porque, né? Deixa eu pagar a conta, né? Deixa eu pagar a conta. Apurado, né? Tem um que vir um apurado, tem que vir Pois apurado. Quer dizer, pagar metade da conta. Porque, né, se você for pegar aí 3 anos, enfim, o que você tem de registro... Isso aí foi a maior loucura da minha vida, isso aí. Isso aí foi a loucura... Imagino. E para você adquirir hoje, você disse que tem 80 unidades, né? Como é que... A gente vende pelo Instagram, o pessoal entra em contato. Eu sou o único autor do mundo que teve a ideia, pesquisou, escreveu, digitou, publicou, ainda vou entregar a domicílio. Agora eu faço que nem o Matuto. Macho, eu fui lá, né? Aí tu bota assim, ó. Compre pelo WhatsApp e tal. Aí eu vou lá no bio, não tem WhatsApp, fui lá no... Eu sei que eu tentava chegar no link que tu apontava e não existia um link, né? Tem o número da minha mulher, né? Da minha esposa, que o pessoal liga bastante para ela. Eu vou entregar normal, que é... Ela fica ajeitando isso. Eu trabalho 3 horários, tenho medo de alguém ligar, não puder atender, e ela fica mais disponível, né? Então ela tá ajudando aí. Mas se você entrar em contato pelo nosso Instagram, História de Paraipaba, é só falar lá que eu ou ela, a gente atende e entrega. Muita gente vai na minha casa, pegar, entra, tira foto. Não, e perguntar, né? Imagina como... Interessante. Lobão mandou me chamar, né? Jorge Lobo ali, Lobo Móvel. Né? Entre no meu escritório, vamos tirar uma foto, porque este momento aqui em que eu recebi o autor do História de Paraipaba é histórico. E é total, esse momento aqui já se constrói como histórico. É um momento muito né? bom, muito bom. É um momento muito bom. Betinho, rapaz, eu gostaria de agradecer, assim, não poderia ter espírito, forma melhor de ter começado um projeto desse aqui, né? Começando pela história, a gente vai conversar, não tem nada definido. Assim como você, há 10 anos atrás, que começou a rascunhar, aqui a gente meio que se preocupou mais em marcar e fazer acontecer do que, de fato, o segundo, o terceiro, enfim. E agradecer demais a presença sua aqui na minha casa, do seu tempo. Hoje é um domingo, né? Hoje é um domingo. Eu acho que o domingo é um dia impagável, né, na vida de uma pessoa. Eu que agradeço, né, Ingrid? Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, né, em ser o primeiro, né, de abrir aqui o Falar Todos Falam. É porque falar todos falam, né? Mas fazer um bicho desse aqui, como é? Tem uma curiosidade específica, se pudesse eleger uma curiosidade aqui. Tipo assim, uma coisa pra... Rapaz, isso aqui... Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar,
é no regimento, né? Seu avô, né? Afonso Barroso Cordeiro participou da criação desse regimento, muitos outros, que tá lá o regimento, cada pessoa ganhará terreno de tanto tamanho, fará isso, quem fez isso faz isso, tá. E no final do regimento tem, não se briga com vizinhos, né? Nossa, Tem no regimento oficial. não se briga com vizinhos. Interessantíssimo. Não se briga, Não realmente. se, construam jardins nas suas casas. Né? Era um momento muito mágico, era a nova Paraipaba. Né? Era assim, o Lourival, que é vivo ainda, participou do desenho da cidade, irmão de Dona Neuba. Ele diz uma coisa muito magnífica, ele diz assim, eu já sonhava com isso aí. E ele chora contando, ele se emociona. Né? Ele não foi ao evento porque, não sei, mas se ele tivesse ido seria fantástico também. Mas a ele gente não fica foi. sempre lamentando pelo que não foi, né? Exatamente. Mas, pra mim, Betinho, você já é um cara que casa total com o cara que fez, né? Pois Você já tem o seu... Como você disse, você tá falando aí de loucura, mas a sua loucura, assim, materializou uma história que, poxa, é impagável. Pois Impagável, eu sou bastante racional, mas esse livro me enfraqueceu nas vaidades. Eu fiquei tão orgulhoso desse livro, sabe? Que eu perdi a racionalidade e me achei o máximo. Às vezes eu disse, não sou tudo, mas eu achei o máximo mesmo o meu livro. Eu parei algo muito bom. Pare, de Eu fato. gostei bastante. É o máximo, não precisa nem, tipo, a vaidade nesse sentido aqui. Nunca esperei ficasse tão bom. Aliás, o fato da estética ajuda muito, né? Porque o livro, a capa ficou fantástica. Meu amigo Elton Dias, né? Sim, o Elton já era aqui, né? O Elton que fez. Total, Essa Elton foto design. atrás aí é para 1909, naquela foto que tem na prefeitura. Aquele quadro que tem ali na Secretaria de Governo, né? Sim. E ele fez tudo isso, eu tive a ideia e ele transformou a minha visualização em fato concreto, já que eu não entendia de nada. E o legal Tô te ouvindo, Rodrigo. Ah, eu consigo aqui? Consigo? Deixa eu ver aqui, abrir a página lá que ele mostrou, bem legal. E o legal, né? A gente costumeiramente vê pessoas de fora relatando histórias de cidades, né? Aqui foi uma pessoa da própria cidade, a partir da página 219. Dá pra pegar bem? Mais assim? Mais assim? Então, vou ter que segurar assim, Costumeiramente, a gente vê pessoas de fora relatando, né? Contando a história de uma outra cidade, de uma outra cultura e tal. E aqui, pelo que eu percebi, impreterivelmente foram pessoas da cidade, designers, enfim. Lógico, uma contribuição de fora. Na nota do livro, eu falo uma coisa muito verdadeira sobre o livro. O livro é composto de informalidade, de pesquisa bibliográfica, de crônica, né? Por várias vezes eu citei falas de moradores, o que eu ouvi, mas também pesquisa bibliográfica, né? Ele é um misto de profissionalismo com amadorismo. Total. Porque eu só queria, na verdade, reunir documentos. O livro é uma reunião de informações, né? O livro é uma reunião de informações. É só isso que ele tem. O que eu peguei e aí transformei isso em texto o mais simples possível. Em nenhum momento tem aí uma linguagem formal. É um livro muito acessível a todos, leio de maneira... Inclusive, eu já li ele várias vezes, né? Sim. E toda vida que eu vou ler, eu não consigo parar, porque eu acho massa. Total. E eu estou na frente de é irrefutável, né? Eu estou na frente de um apaixonado pela história e as coisas só acontecem quando acontecem dessa forma. Então, agradecer demais você pela sua presença. E se eu, dentro da sua história, puder, né? Isso fica registrado para você, a gente aqui, fica registrado para você. Esse momento vai participar da sua história e é um presente que fique aí pro Betinho da Helena, né? Para quando, daqui a 50, 60 anos, olha aqui o Betinho da Helena, o cara que fez o livro da história da Paraipaba. Certamente, mais tarde, quando eu me deito, quando eu escrevo o Diário Paraipabense, que eu escrevo o Diário Paraipabense, Sim. Todo dia à noite eu escrevo o que aconteceu na cidade, escreverei, né? Estive hoje no primeiro podcast... Paradoxal como é? Estive hoje no primeiro podcast Falar Todos Falam, com a minha amiga Ingrid Cordeiro, lançando seu novo projeto, né? Mas estará no Diário Paraipabense. Certamente me sinto privilegiado, né, de estar aqui com você falando sobre mim, sobre Paraipaba, sobre o livro, né? Sobre assim uma coisa que eu nunca imaginei fazer, né? Um acidente
municipal. E aí deu nisso aí. E assim, eu me sinto muito feliz mesmo. Toda vida que eu olho ele, eu não achava que eu poderia fazer o livro. Se eu quero fazer o livro, vou fazer. Mas eu nunca imaginei que tivesse essa repercussão. Eu nunca imaginei que fosse mexer com tanta gente por causa de um livro. A ideia mais sensacional E você, na minha como cabeça, professor, né? O livro tá tão na sua rotina que você acaba... Tá sim. Inclusive, vai aí para as escolas nessa semana também, né? A prefeitura adquiriu 100 unidades. Algo que eu achei maravilhoso, e a gente pensa em outros projetos. E aí, quem sabe, daqui a 15 anos, a segunda edição. Mas, por enquanto, eu vou dormir. Viver, eu né? vou dormir. Vou voltar a dormir. Sim. Vou voltar a sair com a minha família aos fins de semana. Tirar umas fotos, né? Curtir. Exatamente. Mas estamos aí. E lá, História de Paraipaba, é o nosso Instagram. E a gente, né? Hoje é o nosso primeiro podcast, mas a gente já está com os canais criados, né? Quando a gente lançar... a gente colocar esse vídeo no ar, a gente já está com os canais criados, né? Falar Todos Falam, já tem Rodrigo, já tem Miquel, já tem Ingrid, então a gente começa aí o trabalho de divulgação e, claro, todo mundo já pergunta aqui entre si, né? Quem será o próximo? Rapaz, a gente tem uma fila aí de 1000... Agora começa o trabalho do Betim, né? O trabalho de campo, mas se Deus quiser nos ajudar... a gente vai conseguir tocar, né? Porque a frequência, né? Fazer um trabalho desse é um trabalho diário, né? Não é um trabalho de hoje. Aliás, o trabalho de hoje é a parte mais simples. Cristiano Ronaldo diz isso, né? Ele jogar o torneio, a Champions, é a coisa mais tranquila do mundo para ele. A parte mais complicada é o treino, é conseguir reunir essas mentes, essas pessoas em prol de um projeto como esse. Então, muito obrigada e até lá. Até o próximo.